Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora do componente de Biologia, e vamos aí para mais uma aula. Vamos ver qual é o assunto da nossa aula de hoje. A aula de número 4 tem por objeto de conhecimento a astrobiologia, a astrofísica, evolução estelar, evolução química, modelos e teorias sobre a origem dos elementos químicos. E o detalhamento, teoria de Oparin-Haldane, hipótese autotrófica e heterotrófica. Então, vamos para a nossa aula. Começamos a nossa aula com essa linda visão, justamente porque nós vamos falar sobre a origem da vida. E quando a gente fala em origem da vida, é algo intrigante, porque a gente não sabe o que realmente aconteceu, né? Ninguém estava lá e para explicar, para ver o que aconteceu e nos contar, certo? Então, por conta disso, muitas teorias foram desenvolvidas ao longo do tempo, para explicar como teria surgido a vida. E uma das melhores teorias que temos hoje para explicar como isso teria acontecido é a teoria de Oparin-Haldane, que nós vamos iniciar com essa teoria a nossa aula. Então, nessa teoria de Oparin-Haldane, ela é considerada a teoria mais aceita sobre a origem da vida. Dentro dessa teoria, teria tido a ação de raios e da radiação ultravioleta e teria sido formada uma sopa nutritiva. É importante a gente falar que tanto o Oparin quanto o Haldane foram dois pesquisadores que desenvolveram a mesma teoria independentemente. Cada um estava pesquisando no seu local e eles chegaram a essa conclusão que depois fizeram a descoberta que eles estavam falando a mesma coisa. E por isso que a teoria leva o nome dos dois. E é importante também a gente falar que essa proposta que foi feita por esses dois pesquisadores assumiu a ideia de que a vida iniciou-se a partir da evolução química, né? O que seria essa evolução química? Seriam compostos inorgânicos que teriam se combinado e por ação justamente de raios e da radiação ultravioleta, que a gente consegue observar aí, né, na nossa cartela, teria sido formado um ambiente propício para daí teria surgido um composto orgânico que seria uma forma de vida primitiva. Então, para a gente entender melhor como que isso teria acontecido, eu trouxe aqui um vídeo para explicar essa ideia que esses dois pesquisadores eles tiveram. Então, nós temos aí, nesse vídeo a gente consegue observar que na atmosfera primitiva nós tínhamos a presença de amônia, de hidrogênio, de metano, né? Que são esses gases aí presentes. Nessa atmosfera nós também tínhamos uma descarga elétrica muito grande, nós tínhamos uma radiação ultravioleta muito forte. Quando a temperatura diminuiu e houve a condição de aparecerem chuvas, nós tivemos aí chuvas intensas que teriam formado lagos e oceanos. E a partir do momento que esses lagos e oceanos foram formados, aquelas moléculas orgânicas que teriam sido formadas a partir daqueles gases presentes na atmosfera primitiva, junto com a ação da descarga elétrica e os raios ultravioletas, teriam formado moléculas orgânicas grandes. Essas moléculas orgânicas grandes teriam caído no que a gente chamou de sopa primitiva, né? Naqueles lagos e oceanos que foram formados
no momento em que houve condição de ter chuva naquele ambiente, né? E aí essas moléculas grandes, orgânicas, foram evoluindo. E é por isso também que a teoria de Oparin e Haldane fala numa evolução química. Então, eram moléculas orgânicas que evoluíram a coacervados e em algum momento, né, a gente está falando em evolução, então não é algo que ocorreu rápido. Em algum momento, esses coacervados, eles tiveram um material genético e a partir do material genético consegue se reproduzir e evoluir cada vez mais, né? Então, essa foi a ideia, mais ou menos, aí, a ideia proposta por Oparin e Haldane. Então, aqui a gente revê, ó, essa atmosfera primitiva, que tinha aqueles gases presentes, principalmente a amônia, vapor de água, metano, muita descarga elétrica, muito raio ultravioleta, que formou moléculas grandes, orgânicas que foram evoluindo a coacervados. Em algum momento apareceu um material genético representado aí por um RNA ancestral e formou uma célula, né? Essa foi a ideia proposta por esses dois pesquisadores. E aí nós vamos dar uma olhadinha como é que seriam esses coacervados, né? Nós temos aí na nossa cartela que os coacervados eles podem ser definidos como proteínas aglomeradas e envoltas por moléculas de água. E aí na imagem vocês têm esses aglomerados de proteína, né? Que foram envoltos aí por essas moléculas de água e formou esses coacervados que foram chamados aí de a primeira molécula orgânica, como nós podemos dizer, nessa explicação feita por Oparin e Haldane, certo? E aí, quando passaram-se anos, né? Passaram-se anos após essas pesquisas que foram aí publicadas por esses dois grandes pesquisadores, Oparin e Haldane, mas era necessário tentar ver, explicar como que isso poderia acontecer, certo? Então, numa tentativa de explicar a hipótese, a proposta aí por Oparin e Haldane, nós tivemos dois pesquisadores, dois cientistas, que desenvolveram em laboratório um experimento para tentar explicar o que eles propuseram. Então, vamos aí para o experimento de Miller e Urey, que foi em 1953. É importante a gente falar que Miller, ele pensou nesse experimento com a ajuda do seu professor, né, que foi o Harold Urey. E aí, na Universidade de Chicago, eles desenvolveram um aparelho para simular as condições hipotéticas da Terra primitiva. Quando a gente fala em condições hipotéticas, a gente está falando naquela atmosfera primitiva, naquelas grandes quantidades de descarga elétrica, de raios ultravioletas. Então, eles conseguiram simular essa situação dentro do laboratório. E eles obtiveram resultados com sucesso, né? Confirmando aí o que o Oparin e o Haldane propuseram, né? Então, o que consistiu esse experimento? Basicamente, o experimento consistiu em simular as condições da Terra primitiva, né, que foram aí postuladas por Oparin e Haldane. Criou-se um sistema fechado, sem oxigênio. É importante lembrar que na atmosfera primitiva não tinha oxigênio, onde se inseriram os principais gases atmosféricos que Oparin e Haldane, eles tiveram essa previsão de que os principais gases seriam o hidrogênio, a amônia, o metano e também o vapor de água, né? Então, Miller e Urey, eles conseguiram colocar isso dentro de um instrumento e dentro do laboratório. Junto com isso, também tiveram descargas elétricas
Essas descargas elétricas, elas foram importantes porque elas simularam os raios que ocorriam naquela época na atmosfera primitiva, né? Ciclos de aquecimento e depois, né, nós temos aí a condensação da água, né? Então, tivemos todo esse processo, essa transformação da água para poder também formar os lagos e oceanos da sopa primitiva quando surgiu aí a primeira estrutura orgânica, certo? E aí, após um tempo, surgiram essas moléculas orgânicas no que eles chamaram, no caso de Oparin e Haldane, chamaram lá de coacervados, né? Mas aqui foi tudo muito rápido, no experimento de Stanley e Urey, e aí nós tivemos o surgimento de moléculas orgânicas após uma semana do início do experimento. Então, para vocês terem uma ideia do que aconteceu e como aconteceu, eu trouxe aqui para vocês a imagem do experimento feito, né, por Milley e Urey, né? Então, nós temos a imagem aí da estrutura que eles criaram dentro do laboratório para tentar simular as condições da Terra primitiva no momento em que a origem da vida aconteceu. A primeira molécula orgânica apareceu e foi evoluindo ao longo dos milhares de anos, e é por isso que a gente fala em evolução química. Então, aqui a gente consegue observar que eles colocaram os principais gases presentes na atmosfera primitiva, né? Nós temos aí vapor de água, nós temos metano, nós temos hidrogênio, nós temos amônia, né? Os principais, né? Tinham outros, mas aqui a gente fala dos principais. Nessa atmosfera primitiva, nós também tínhamos descargas elétricas, né? E também tinha toda essa simulação de como teria acontecido o surgimento da primeira molécula orgânica. Aqui nessa parte do experimento, eles simularam como a água estaria nos oceanos, né? Nós temos aí formação de vapor de água, um ambiente que era muito quente, né? A partir do momento houve essa descarga elétrica nesses gases. Então, tudo isso eles simularam com por todas essas etapas dentro desse aparelho que eles desenvolveram, eles simularam como é que era o ambiente naquele momento na Terra primitiva. E o que foi importante é que após uma semana, aquilo que foi coletado, né, a água depois resfriada, continha compostos orgânicos, né? Foram observados aminoácidos dentro daquela amostra de água que foi coletada. E dessa maneira, Stanley e Urey, eles conseguiram comprovar a hipótese, né, proposta aí por Oparin e Haldane, certo? Então, foi por meio desse experimento, todo desenvolvido dentro do laboratório, que Stanley Miller e Harold Urey, lembrando que é um aluno e um professor, eles conseguiram aí simular todas as condições da Terra primitiva a partir daquilo que foi proposto por Oparin e Haldane, e eles conseguiram obter, no final, uma amostra de água que continha moléculas orgânicas, principalmente representadas aí por aminoácidos. Então, dessa maneira, esse experimento, ele conseguiu aí comprovar o que Oparin e Haldane tinham dito anteriormente, certo? Então, é por isso também que a teoria de Oparin e Haldane, ela é a mais aceita para explicar a origem da vida, né? Que teria sido aí por evolução química, a partir do aparecimento de uma molécula orgânica que foi evoluindo até o momento em que conseguiu ter
conseguiu ter uma condição genética suficiente para poder se reproduzir, conseguiu ter o material genético, né? Então, para que isso ocorreram aí mudanças, mutações, até se desenvolver na vida que a gente observa, certo? Então, essa é a explicação de Oparin e Haldane, que foi testada e comprovada aí pelo experimento de Miller e Urey. Sendo que aí houve um segundo questionamento, né? Porque tudo bem, eles conseguiram comprovar o que Oparin e Haldane falaram, né? O que eles falaram do surgimento da molécula orgânica naquela sopa nutritiva, a partir daquela atmosfera primitiva, com descargas elétricas e raios ultravioletas, eles conseguiram comprovar isso em laboratório. Mas aí surgiu a questão de como é que esses seres que surgiram primeiro, né, esses primeiros seres vivos que teriam surgido, de que maneiras que eles se alimentavam, né? Os pesquisadores começaram a pensar nisso, como é que eles começaram a desenvolver, como é que foi feita essa evolução. E foi partindo dessa questão, né, dessa pergunta, que veio aí a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Para entender o que é a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica, é necessário entender o que são seres heterotróficos e seres autotróficos, né? Que vocês vão ouvir falar bastante, já ouviram falar em ciências e vão ouvir falar bastante em biologia. Então, é importante vocês terem esse conceito aí em mente. Então, vamos aí ver o que são os seres heterotróficos. Primeiro, dica que a professora sempre dá. Quando você não souber o que significa a palavra, tenta entender a formação dessa palavra, né? Em biologia, é bem importante a gente conhecer os prefixos, né? O que aquela palavra pode indicar, porque por mais que a gente não saiba o conceito, a gente pode ter uma ideia do que se trata. E aqui, ó, trofia vem de alimentação, né? Hétero vem de diferente. Os seres heterotróficos, basicamente, são aqueles que não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam comer algo já produzido para obter a energia necessária para que o seu metabolismo funcione, certo? Nós, seres humanos, somos heterotróficos. A gente não produz o seu próprio alimento. Aí vem aquela questão, professora, mas eu vou na cozinha, eu faço o meu alimento. Não é isso. Você não seria heterotrófico se o seu alimento fosse produzido internamente. No nosso caso, não é, certo? E é por isso que nós somos chamados de heterotrófico. A gente não produz a nossa energia, a gente não produz o nosso alimento, a gente precisa comer para obter a energia necessária para que todas as nossas células funcionem, certo? Quem são heterotróficos? Como os seres humanos? Nós temos aí o fungo, né? O bolor do pão é um tipo de fungo e ele é heterotrófico. Esse exemplo do bolor do pão é muito bom porque ele está ali se alimentando do carboidrato do pão. Então, a gente consegue enxergar o fungo ali se alimentando, né? Porque ele estraga o pão, ele forma aquele bolor. Ele formou aquele bolor porque ele se reproduziu. E se ele se reproduziu é porque ele está tendo energia. E ele está tirando essa energia da onde? Do carboidrato do pão, certo? O fungo, ele é heterotrófico. Outros animais também são heterotróficos, né? Nós temos aí como exemplo a onça, nós temos o peixe. Então, todos aqueles que se alimentam, né, que precisam comer para obter energia, são chamados de seres heterotróficos. Os seres autotróficos, e aqui a gente vai olhar a formação da palavra. Então, auto é aquele que consegue, né, produzir o seu próprio alimento, lembrando que trofia vem de alimentação. Então, aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento realizam isso internamente, né? Quando a gente diz alimento, a gente está dizendo eles conseguem produzir aquilo que eles vão utilizar de energia, né? Então, quando a gente fala nos vegetais,
nas árvores, no capim, nas algas, a gente está falando principalmente em fotossíntese, né? Então, com certeza vocês já ouviram falar em fotossíntese, que é a reação pela qual esses seres autotróficos, eles conseguem produzir o seu próprio alimento por meio de gás carbônico que eles absorvem, gás carbônico e água. Eles vão formar o seu alimento, eles formam uma molécula orgânica chamada de glicose, que tem a fórmula C6H12O6. E é essa glicose, a quebra dessa glicose, que eles vão ter a energia necessária para realizar todas as suas funções metabólicas, né? E é importante a gente falar que na fotossíntese, além da formação da glicose, também há a formação do gás oxigênio, certo? Então, na fotossíntese, os seres autotróficos, eles têm a capacidade de pegar gás carbônico, que é o CO2, junto com a água, formar a glicose, que é a molécula orgânica, que vai dar energia necessária para que essa árvore consiga crescer, para que o capim consiga se reproduzir, bem como as algas, certo? Mas além dos vegetais, nós também temos bactérias que são fotossintetizantes e que conseguem também produzir o seu próprio alimento e por produzirem o seu próprio alimento, são classificadas como sendo seres autotróficos, certo? Então, depois que a gente entendeu a diferença do que é ser heterotrófico e ser autotrófico, a gente volta para as hipóteses heterotróficas e autotróficas. Então, a hipótese heterotrófica, ela surgiu para explicar que aqueles primeiros organismos que teriam surgido, eles apresentavam uma nutrição heterotrófica. E de que maneira isso aconteceria, né? Então, na ideia dos pesquisadores que propuseram a hipótese heterotrófica, isso teria ocorrido por meio da absorção de moléculas orgânicas simples que estavam disponíveis nos oceanos primitivos, onde provavelmente a vida surgiu, né? E aí, como não tinha oxigênio presente, né? Então, essa foi uma questão bastante levantada aí. Provavelmente, esses seres que surgiram e que tinham esse tipo de nutrição heterotrófica, provavelmente eles realizavam fermentação, certo? Então, nós temos aí essa ideia de hipótese heterotrófica, né? Que os primeiros seres teriam essa capacidade de absorver o que tinha no meio, né? Por eles não produzirem o seu próprio alimento e absorverem o que tinha no meio, é que eles eram considerados seres heterotróficos. O que aconteceu? Aconteceu que, para explicar essa teoria, esses pesquisadores falaram que, ao longo do tempo, as condições ambientais do planeta foram modificando, porque eles precisavam explicar também em que momento que surgiram os autotróficos, né? Eles estavam falando que os primeiros seriam heterotróficos, mas eles não explicavam como que surgiam os autotróficos. Então, os pesquisadores que acreditam aí na teoria heterotrófica, eles falaram que as condições ambientais foram modificando ao longo do tempo e o alimento que estava ali disponível foi diminuindo. Dessa maneira, por não ter mais esse alimento, né, a Terra também foi resfriando e as tempestades diminuindo, mudando também essa atmosfera primitiva. E como não tinha mais material para que aqueles seres heterotróficos pudessem se alimentar,
nesse momento era necessário que novos organismos surgissem, né? E que esses organismos fossem capazes de produzir o seu próprio alimento, e foi daí que para eles surgiram os seres autotróficos. Então, os seres autotróficos teriam surgido a partir do momento em que o ambiente mudou, as moléculas para que eles conseguissem se alimentar, obter energia, não estavam mais disponíveis. E por conta disso, por conta de toda essa mudança no ambiente, era necessário que novos organismos surgissem, né? E esses novos organismos, eles tivessem uma capacidade de produzir o seu próprio alimento, e daí teriam surgido os seres que hoje nós conhecemos como seres autotróficos, que são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Lembrando que a teoria heterotrófica acredita na fermentação, né? Lembrando que não tinha oxigênio, então eles precisavam aí ter essa produção por meio desse processo que a gente chama de fermentação, certo? Mas essa teoria heterotrófica também nós tivemos críticas, né? Então, quem não concordava com essa teoria alegou que a maior delas, né, a maior crítica é de que os primeiros organismos vivos provavelmente não conseguiriam obter a quantidade de alimento necessária para o seu desenvolvimento em um ambiente em grande transformação, né? Então, a principal crítica que nós temos aí a hipótese heterotrófica é essa, de que era um ambiente muito hostil, né? Um ambiente que provavelmente as condições não eram tão favoráveis assim, então, naquele ambiente muito hostil, não parecia tão fácil encontrar alimentos, certo? Então, essa foi a maior crítica à hipótese heterotrófica. Contrariando a hipótese heterotrófica, nós temos a hipótese autotrófica, né? Então, na hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, eles não eram fotossintetizantes, como as plantas e algas são hoje, né? Mas sim quimiosintetizantes, que é um processo realizado aí por algumas bactérias, certo? É importante a gente saber que a hipótese autotrófica é sustentada no fato de que atualmente é possível observar bactérias quimiosintetizantes vivendo em locais extremos como fontes hidrotermais. Então, existem bactérias que vivem em locais extremos que conseguem sobreviver, conseguem realizar essa quimiossíntese. E o que é a quimiossíntese? Como a gente pode observar, diferente da fotossíntese, onde a gente utiliza uma matéria orgânica, né? Nós temos aí a utilização do CO2, a participação da luz solar para formar a glicose e a água. Peraí, um minutinho, vamos retomar aqui. Nós temos aqui a fotossíntese, onde a gente utiliza o CO2, né? O CO2 junto com a água, para formar a matéria orgânica, que é a glicose, C6H12O6, e também oxigênio, e também forma a água, tudo isso na presença da luz solar. Então, nós temos aí, a partir de matéria inorgânica, formando a matéria orgânica, né, que é a glicose. Já na quimiossíntese, a gente tem a oxidação da substância inorgânica. Então, nós temos uma substância inorgânica que vai ser aí utilizada por todo esse processo para ter essa formação dessa energia necessária e que explica que foi a base da teoria autotrófica. Assim como a teoria heterotrófica, na teoria autotrófica nós também tivemos críticas, como a gente pode observar nesta cartela. A principal crítica feita a essa hipótese é o fato de que os primeiros seres vivos que se estabeleceram no planeta eram muito simples. Para ser um ser autotrófico, capaz de produzir o seu próprio alimento, ele já é bem
é evoluído. Então, para eles, tinha que ser muito simples, né? E os críticos afirmam ainda, e o mais provável, é que os primeiros seres vivos se alimentassem de matéria orgânica disponível no meio, que é o que dizia a hipótese, que é o que diz a hipótese heterotrófica. Certo? Então, nós vimos aí teoria de Halperin-Haldane, vimos que o experimento de Stanley Urey comprovou essa teoria e falamos aí um pouquinho sobre a diferença das hipóteses heterotróficas e autotróficas que existem para explicar de que maneira esses primeiros seres vivos que surgiram se alimentavam. Tá bom? Então, até a próxima!